Boa noite. De Lisboa para o mundo, à terceira jornada, o Sporting é o líder isolado. Os Leões venceram o Futebol Clube do Porto no Clássico de Alvalade e já estão no topo da classificação. Na Madeira, o Benfica também ganhou. Queremos, por isso, saber como analisa a jornada 3 da Liga. Para nos dar a sua opinião, pode ligar para o número 21-794-6177. Pode utilizar o Facebook em facebook.com/golortp ou escrever-nos para o mail golo@rtp.pt. Pode sempre ligar-se no Skype, cujo utilizador é GoloRTP. Venha daí, esta emissão começa já a seguir em direto na RTP Internacional e RTP África. Foi uma jornada em grande, marcaram-se 28 golos, curiosamente 14 pelos visitantes, 14 pelos visitados. Os resultados completos desta ronda foram então os seguintes. Tudo começou numa sexta-feira à noite com um grande jogo. Vitória de Guimarães 5, Paços de Ferreira 3, Tondela 0, Belenenses 1, Estoril Praia 1, Sporting de Braga 3, Nacional da Madeira 1, Benfica 3, Boa Vista 2, Desportivo de Chaves 2, Moreirense 0, Marítimo 1, Sporting 2, Futebol Clube do Porto 1, Rio Ave 1, Feirense 0 e Vitória de Setúbal 2, Aroca 0. A classificação é comandada pelo Sporting, é o líder isolado, tem 9 pontos. Segundos, Benfica, Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, todos com 7 pontos. Depois, no quinto posto, Vitória de Guimarães e Futebol Clube do Porto com 6. Sétimos, Boa Vista, ou sétimo Boa Vista com 5 pontos. No oitavo lugar, Moreirense, Rio Ave e Belenenses, todos com 4 pontos. 11º, Feirense, Aroca e Marítimo com 3. 14º, Desportivo de Chaves, 2 pontos e menos um jogo. Joga no próximo fim de semana com o Nacional da Madeira. 15º, Paços de Ferreira e Tondela com 1 ponto. Abaixo da linha de água, Nacional da Madeira sem qualquer ponto e menos um jogo, esse que vai realizar referente à primeira jornada. E no último lugar está o Estoril Praia, ainda sem qualquer ponto. São meus convidados Jorge Andrade, o comentador residente do Golo RTP, e também João Diogo, jornalista da RDP África. Obrigado a ambos. Jorge, começo por ti. Os destaques principais desta ronda. Semana passada tínhamos destacado os 15 golos marcados, tão pouquinho. Hoje 28, não é? Sim, não há fome que não dê fartura. Quase o dobro de golos, o que é muito bom. Logo o jogo a abrir, Vitória de Guimarães venceu por 5-3. Já há 8 golos logo num O que já não jogo. acontecia. Eu tenho aqui os dados que o meu amigo Carlos Santos me vai compilando e me vai enviando. Não acontecia 8 golos, um jogo com 8 golos desde 2012. Vitória de Setúbal 3, Rio Ave 5. Pois. São jogos diferentes, estranhos. O Vitória de Guimarães pensava que ia ganhar 5-0, mas o Paços de Ferreira ao fim ainda tentou aproximar. Quanto aos outros jogos, antes a semana arrancou com a qualificação do Futebol Clube do Porto para a fase de grupos. Também o Aroca não tentou ir para a fase de grupos da Liga Europeia e não conseguiu. E essas duas equipas depois também tiveram no campeonato. O Aroca perdeu, não consegue manter o nível do ano passado, e o Futebol Clube do Porto, o clássico, esteve a disputar e bem o clássico. Primeiras vitórias para algumas equipas da primeira... Rio Ave, Marítimo. Sim, Belenenses, etc. Algumas equipas venceram pela primeira vez e muita gente a querer pontuar. Está a ser um campeonato bem disputado até agora. João, boa noite. Mais uma vez, noite. obrigado por teres aceitado o nosso convite. João, os destaques principais para ti desta ronda 3 da Liga Portuguesa, algo que mereça a pena sublinhar? Aquilo que vocês falaram agora, principalmente a questão dos golos marcados. Acho que o campeonato está a iniciar-se muito forte. Fiquei preocupado a semana passada, só com 15 golos, devo-te confessar. Sim, não, há aquelas jornadas em que as equipas também têm aquela situação dos pontos e quererem pontuar, e as coisas às vezes complicam-se em termos de concretização. Mas quando a coisa descamba, como costuma dizer, e as equipas vão à procura do triunfo, foi o que aconteceu em Guimarães. Esses 8 golos, de facto, é impressionante, porque apesar da coisa estar mais ou menos, tratada ao meio do jogo, o que é certo é que as equipas não desistem e vão à procura de pontos. Aquilo que se destaca mais é que passaram apenas 3 jornadas e a classificação, há de reparar que os clubes acomodaram-se àquilo que é a sua classificação habitual. Isto quer dizer, os 3 grandes, claro que houve esse clássico
Sporting Porto e tinha que alguém perder pontos e, portanto, um dos dois poderia afastar-se ali um bocadinho. Neste caso, o Futebol Clube do Porto, que perdeu o jogo, baixou ali um bocadinho, mas rapidamente pode recuperar, como é óbvio. Mas temos ali o Braga, o Setúbal este ano e o Guimarães. O Vitória de Setúbal é que é o outsider, é o outsider porque apresentou-se muito bem no início do campeonato. Às vezes faz isso. O ano passado fez isso e depois a segunda volta é que foi mais complicado. Porque os plantéis são curtos, mas vê-se que aquele jogo e o resultado que conseguiu no Estádio da Luz acaba por se, de certa forma, justificar pelo belíssimo futebol que a equipa do José Conceiro apresentou no Estádio da Luz. O Benfica teve oportunidades, aquela última, enfim, à trave do Lindelof podia ter dado essa reviravolta que os adeptos do Benfica queriam e desejavam, mas acabou por acontecer também um resultado com alguma justiça porque o Setúbal jogou muito bem. E agora provou, neste jogo, que volta a estar muito bem neste início de campeonato. Muito bem, vamos então iniciar a nossa viagem rumo à jornada 3 da Liga Portuguesa. No primeiro clássico da temporada entrou melhor o Futebol Clube do Porto, que marcou logo aos 8 minutos. Mas deu a volta ao Sporting, que à meia hora já tinha construído o resultado final. Os Leões venceram os Dragões por 2-1 e são líderes isolados da Liga Portuguesa. O clássico de Alvalade começou com o gol do Futebol Clube do Porto. 8 minutos de jogo, o defesa Filipe ao segundo posto a dar a melhor sequência a um grande cruzamento do mexicano Layún. Tal como tinha acontecido em Roma, o defesa contratado esta época ao Corinthians apareceu no sítio certo para inaugurar o marcador. Vai empatar o Sporting à passagem do quarto de hora. Bruno César acerta no poste. Mais rápido, Gelson Martins faz a recarga sob a linha de gol. Slimani confirmou o empate. Muitos protestos de Casilhas, que terá visto uma mão de Gelson Martins. As imagens mostram que o jogador do Sporting ajeitou a bola, sim senhora, mas com a barriga. E porque a bola teimava em não entrar, Slimani foi mesmo o autor do remate final e vitorioso. Aos 18 minutos, André Silva fugiu pela esquerda, o remate cruzado foi travado por Rui Patrício. Até que aos 26 minutos vai aparecer a reviravolta no marcador e para o Sporting. Gelson Martins, de pé direito, não deu a mínima hipótese ao guarda-redes do Porto. Queixa-se outra vez Casilhas de que houve mão de Brian Ruiz no início da jogada. A bola vai, de facto, ao braço do costarriquenho. No entanto, dá-se o benefício da dúvida ao árbitro, porque parece que o jogador não tem qualquer intenção de jogar a bola com o braço. Aos 31 minutos respondeu bem o Porto. O remate cruzado de André ainda toca no poste da baliza de Rui Patrício. Cá está. Estava batido o guarda-redes campeão da Europa. Na jogada seguinte foi o Sporting a criar muito perigo. O remate de Adrian foi defendido por Casilhas, uma defesa à guarda-redes de handball. São já imagens da segunda parte. Aos 56 minutos, o William Carvalho vai obrigar Casilhas a mais uma intervenção de pura classe. Aos 63 minutos, Jorge Justo foi expulso por Tiago Martins, por palavras. E mesmo sobre o final do encontro, o William Carvalho trabalhou bem, mas o remate foi fraco e à figura. A caminho do Leicester de Inglaterra, Slimani saiu de Alvalade em lágrimas. Nuno Espírito Santo disse que o Porto foi penalizado pelo trabalho da arbitragem. Jorge Jesus afirmou que o Sporting foi cruel nos momentos decisivos. E fomos uma equipa muito mais consciente que a equipa do Porto, muito mais disciplinada taticamente. Fomos cruéis nas decisões, fizemos 2 golos em situações que não eram oportunidades, mas acabaram por ser oportunidades. Conseguimos chegar à vantagem com todo o merecimento. Pena é que nos deixássemos empatar tão cedo após a vantagem. Creio que nesse momento podíamos e devíamos ter gerido melhor o jogo e assim condicionar o resultado. Na minha opinião, são justamente bem interpretados pelo árbitro. Não há ali nada para poder branquear. A primeira bola bate sempre tanto no corpo do Brian como no corpo do Gelson. Acho que é por demais claro e não preciso ver. De onde estou vejo claramente que o jogador de Sporting tira vantagem da sua ação e, portanto, somos penalizados por uma ação que o árbitro devia ter visto. E foi uma semana muito difícil para gerir isto. Só não convidaram o treinador do Sporting, o resto até tem a impressão que o roupeiro convidaram para ser do Sporting. O Soli é diferente, é um grande profissional, mesmo com estes problemas todos em cima dele, durante a semana, a baralharem o todo, não é? Ele teve sempre uma correção exemplar para o Sporting, para a equipa,
E sabe, ele sabe. Só sai se o Sporting quiser. Faça o que fizer, não tem hipótese. Em relação a Slimani, Bruno Carvalho está à procura de 40 milhões de euros para que ele saia de Lisboa rumo ao Leicester de Inglaterra, mas a transferência parece que se vai mesmo consumar. O mercado fecha na próxima quarta-feira à meia-noite. Jorge, recuando e olhando para o jogo, o Sporting venceu bem, o Porto tem razão de queixa da arbitragem? Bem, foi um jogo intenso em que a vitória foi justa para o Sporting. A forma como conseguiu rapidamente dar a volta ao resultado. Quanto aos 11 iniciais, aparece surpresa também. O Gelson entra diretamente para o 11, onde muitos estavam a pensar que ia jogar o Alan Ruiz ao lado do Slimani. Assim não foi. No Foco Porto entrou só o Layún. Vimos um Foco Porto forte. Este Foco Porto parece que vai dar guerra este campeonato. Entrou muito forte, entrou a marcar com um livre de Layún. Layún é esse jogador que não tem sido muitas das vezes titular, mas é um jogador fundamental para a estratégia do Foco Porto, visto livres, cantos. Ano passado foi o rei das assistências em Portugal, mais ou menos as mesmas que Gaetan, e estamos a falar de um lateral, não é? Sim, e depois o Bruno César também marcou muito bem o livre. O Gelson... Há aqui algum problema? O Gelson escondeu-se ali ao lado da barreira. Eu ontem vi a imagem, parecia-me que o Gelson tinha movimentado um pouco com o braço esquerdo aqui o antebraço, mas eu acho que o árbitro teve bem, mesmo nas duas decisões. São decisões difíceis. O Casillas, claro, que está de frente, dá a impressão que ele usa o braço, e foram duas jogadas estranhas que fizeram com que desse o gol, mas o árbitro, com as armas que tem, é muito difícil de marcar um tipo de lance. Portanto, desse. para ti não foi pelo árbitro que o Porto perdeu o jogo? Não, porque na segunda parte a dinâmica do Foco Porto foi menor, o Corona saiu, já estava um pouco limitado no ombro, saiu, entrou o Oliver, e o Oliver não adiantou nada de novo para a estratégia do Foco Porto. Pareceu melhor quando passou a jogar Sim. mais sobre o meio, não é? Sim, ficou ele pelo meio, o Herrera tomava conta da banda direita, mas acho que o Sporting continuou a ser muito ofensivo pelas laterais e superou sempre o Foco Porto na segunda parte. Alguma justificação pode ser o facto de o Porto ter tido um jogo intenso no meio da semana. Não sabemos, mas também a estratégia se calhar podia ter sido um pouco mais ofensiva, e em vez de aquela excitação de meter o Oliver a jogar, porque é novidade, o Adriano Lopes podia ser a primeira substituição para o Foco Porto manter os defesas do Sporting atentos. João Diogo, ganhou bem o Sporting, o Porto entrou a dominar, mas depois... O momento-chave, todos os analistas têm olhado para isso com atenção, foi a troca quando deriva Jorge Jesus, o Bruno César, da ala para o meio. Partilhas dessa opinião? Essas circunstâncias de jogo são sempre de assinalar, como é óbvio, quando resultam... Quando resultam, exatamente. Foi no caso que resultou, não é? O Bruno César, de facto, houve ali alturas do jogo em que foi muito influente no jogo ofensivo do Sporting, porque ganhou muitas bolas, ganhou muitas segundas bolas e conseguiu fazer os cruzamentos com muito perigo e rematar, inclusivamente. Aquilo que eu estou de acordo com aquilo que o Jorge disse. O Nuno Espírito Santo não admite isso, porque, como treinador, como é óbvio, não vai querer dizer que o jogo da meio da semana que quebrou a equipa. Quebrou a equipa. Não vale a pena estar a dizer que não, porque se viu. Porquê? Porque o Foco de Porto faz os primeiros 20, 25 minutos muitíssimo bem a conseguir segurar o Sporting. Enquanto teve forças para isso, fê-lo a preceito, conseguiu empurrar a equipa do Sporting mais para trás, não deu muitas hipóteses de meio campo de recuperação de bola, andou ali, trocou muito bem a bola e com velocidade, criou perigo e faz um golo. O Layún, de facto, é espantoso. Eu não percebo porque é que os treinadores não utilizam tanto esse jogador. Aquele cruzamento para o golo... Só jogou ontem porque o Maxi Pereira está lesionado, não é? Agora, eu acho impressionante, porque ele joga de lateral direito ou esquerdo. Aquele cruzamento para o Filipe é, de facto, espantoso. Aquela bola veio. O Jorge, que sabe melhor que nós, que chegou lá... Como é que alguém que toque na bola é gol? Tanto faz o Filipe como alguma defesa do Sporting, que a bola vai metida ali no sítio certo. E, portanto, isso aí eu acho que condicionou muito a questão física, porque o Porto, por mais que quisesse, não conseguia. E, de facto, há que dar mérito à intensidade do jogo do Sporting. O Sporting
com o Adriano no meio campo, a jogar da forma como ele joga, com o próprio William sempre ali nas sobras e sempre a controlar e consegue meter a bola sempre com perigo para as laterais. E depois um Slimani, que é de facto um jogador espantoso. Eu acho que o Sporting deixa sair o Slimani, porque provavelmente estará mesmo a caminho da Inglaterra, será a maior baixa que o Sporting pode sofrer, porque o Slimani não é só questão de marcar golos. Este gol que nós estamos a ver, ele vai lá e a bola não entrava. Estavam todos a dormir. Está tudo a dormir. Os do E ele Porto, está os do lá. Sporting. Sempre. Ele, no jogo com o Passos Ferreira, que o Sporting vai ganhar lá por 1-0, ele é que vai buscar uma bola à linha de fundo, consegue recuperar a bola, que estava toda a gente como perdida, a bola vai para dentro da pequena área e o Adriano faz aquele golo, que foi o único oportunidade Tenho verdadeira. para mim que é verdade que o que é, Slimani de é facto. uma perda enorme, mas tenho para mim que o Bas Dost pode trazer um upgrade de qualidade a esta equipa do Sporting. Paulo, o único problema que há, nós sabemos que às vezes os jogadores de muita qualidade chegam, são muito bons, mas têm que se adaptar ao país, à equipa, a tudo isso. Agora, este Slimani Sim, já estava. é uma fera autêntica, de facto, o jogador é poderosíssimo. Já O vamos homem joga, de facto, falar com todas as sobre vezes. as saídas e entradas do Sporting. Falou-se hoje muito em Portugal da possível saída de Adriano Também da Silva. O Sporting já veio dizer em comunicado que, para já, Pois. não há rigorosamente nada e que Adriano Silva é um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Já lá vamos. Claro. Vamos para a conversa com os espectadores espalhados pelo mundo. Vital Falcão está nos Estados Unidos da América, adepto do Sporting. Pois claro, Vital, boa noite, bem-vindo. Não está. Está ou não está? Vital, boa noite. Não. Não está o Vital Falcão. José Pereira está em França, adepto do Gil Vicente e também do Futebol Clube do Porto. O Gil Vicente ontem perdeu nos Açores por 1-0. O Futebol Clube do Porto perdeu frente ao Sporting. José Pereira, boa noite. Como é que viu o jogo ontem? Um bom jogo de futebol. Só gostava de dizer uma coisa. Gostava que os dirigentes do nosso clube de futebol soubessem aceitar quando são prejudicados e quando são beneficiados e que o reconheçam. Mas, bom, isso já passou, pronto. Mas foi um grande desafio de futebol. Mas, José Pereira, diga-me uma coisa. Como adepto do Porto, acha que o Porto foi prejudicado pela arbitragem ontem? Não podemos falar nisso, porque umas vezes somos prejudicados, umas vezes somos beneficiados. E temos que reconhecer, quando acabamos o campeonato, quando fazemos as contas, a coisa está igual. José Pereira, este Porto já o está a surpreender? Está satisfeito com aquilo que tem visto da equipa agora treinada por Nuno Espírito Santo? Estou a ficar um bocado surpreendido. Nunca pensei que o Porto estivesse a equipa que é. Mas, bom, esperemos o que vai dar agora e o que vai dar todas as equipas. Eu desejo a todas as equipas portuguesas que estão nas competições europeias que façam o melhor e que nos façam vibrar e que nos deem alegria. O jogo de ontem começou bem a equipa do Porto, José Pereira, mas depois o que é que aconteceu? Foi o Sporting que foi mais forte? Eu acho que o Sporting reagiu e soube reagir. O Porto baixou um pouco, aumentou no fim do desafio um pouquinho, mas era tarde já. E houve muito mérito de Jorge Jesus nessa reviravolta ou não? Eu acho que sim, temos que reconhecer que o Sporting na segunda parte entrou mais ativo, com mais força e mais garra. Pronto, e ganharam e estava em ganho e acabou. Eu sou assim, eu gosto de ver com bom futebol e reconhecer quando somos bons e quando somos maus. Muito bem, José Pereira, um abraço. Ligar-nos de França, este adepto do Futebol Clube do Porto. Vamos para Moçambique. Janito Polaina está em Moçambique e é adepto do Futebol Clube do Porto. Janito, boa noite, bem-vindo ao Golo RTP. Gostou do Porto ontem, apesar da derrota ou não? Muito boa noite. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Jorge Andrade e a toda a equipe da RTP. Boa noite. Bom, não foi um jogo para discutir, não? O resultado deu para quem merecia. E temos que olhar para o lado da defesa do Porto. Ficaram parados a olhar os adversários. Não se movimentaram, não tiveram que fazer nada. E não podemos ser sempre... Cá em Moçambique estamos a discutir sempre em questão do guarda-rede. Eu acho que ele esteve melhor.
conseguiu fazer o melhor que pôde para conseguir salvar a equipe. Mas é a parte da defesa toda. Ficaram ali só assistir e o guarda não devia fazer nada sozinho. Então, quando é assim, não vamos pensar que o árbitro tem a ver. Temos que analisar os fatos e também que os jogadores têm que olhar que estão no campo para servir. Mas, ó, Janito, em sua opinião, o os árbitro adversários. teve influência no resultado, como dizem os dirigentes e os treinadores e jogadores do Futebol Clube do Porto? Para mim, eu acho que o treinador deve olhar o que aconteceu do primeiro golo, como posso dizer, a defesa ficou parada, assistir um homem isolado sozinho. O que devia fazer o guarda-redes? Nada. Independentemente se há uma oportunidade de erros na parte do árbitro, mas os homens também têm que ir atrás da bola. Eles ficaram de pé, deixaram o adversário à vontade. Teve a oportunidade de fazer o que devia fazer, porque eles só estavam a assistir. Dominou a bola, tranquilo, eles atrás. Janito, diga-me uma coisa, este ano é o ano em que você acredita que o Porto pode vir a ser campeão nacional? Vai ser campeão, se olharmos bem nessas falhas que já estamos tendo logo nos primeiros momentos, nos primeiros jogos, né? Esse é o primeiro clássico, mas as equipes pequenas complicam mais que essas grandes. Então, são esses erros que eu penso, na minha opinião, que o treinador tem que olhar mais e puxar também, tentar comover a defesa, fazer o seu papel. Muito bem. Janito, grande abraço para Moçambique, adepto do Futebol Clube do Porto. Retomo os caminhos do nosso primeiro espectador, que não me respondeu. Vital Falcão, liga-nos dos Estados Unidos da América, adepto do Sporting. Vital, já está aí ou não? Sim, estou, Jorge Andrade. Boa noite. Boa noite para o Jorge, para o Paulo Sérgio, para o Jorge Andrade e para o João Diogo. É um prazer estar em contacto com este programa e uma boa noite a todos os portugueses para este mundo fora. É realmente um prazer estar em contacto com este programa, Paulo Sérgio. Um prazer. Ótimo, nós também o gostamos de ter cá. Vital, adepto do Sporting, gostou de ontem da sua equipa, da maneira como se apresentou, da maneira como conseguiu virar o jogo? Sim, da maneira como consegui virar o jogo, sim. Eu acho que nenhuma equipa ainda no nosso campeonato está jogando o futebol que nós todos esperamos. E este jogo, para mim, não foi um grande jogo de futebol, embora tenha sido um jogo muito intenso, muito disputado, muito aguerrido, mas há que dar mérito à equipa que realmente conseguiu dar a volta a um resultado desfavorável e o Sporting, mais uma vez, em minha opinião, está de parabéns e consegui realmente dar a vida. E depois fez um jogo muito aceitável na segunda parte. Eu acho que as melhores oportunidades, de qualquer maneira, mesmo na segunda parte, foram para o Sporting. E eu estou a recordar duas oportunidades claras do William, embora o William surpreendeu-me muito pela positiva em ele se aproximar um bocadinho da baliza, porque normalmente ele joga muito longe da baliza. Mas realmente eu gostei, não gostei tanto do jogo, mais do resultado que do jogo. Vital, acha que os dirigentes, treinadores, jogadores do Porto têm alguma razão de queixa em alguma dos lances de que falam? Jorge Andrade, Paulo Sérgio, é sempre difícil de falar dessas situações. E eu acho que os treinadores e os dirigentes têm que falar de alguma coisa, não é? Logo na primeira jornada nós vimos o treinador do Benfica a reclamar o que realmente não tinha nada para reclamar. Nestas jogadas, o treinador, o primeiro guarda-redes do Futebol Clube Porto, talvez ele pensou, mas a verdade é que quando se vê as repetições e se vê o jovem, o Gelson Martins, ele domina a bola com o abdômen, nunca com o braço, nunca. O abdômen, ali aquela pressão do abdômen foi onde ele controlou a bola e depois rematou a gol. Agora, a defesa do Futebol Clube Porto fica a apanhar papéis ou a juntar papéis, ou como lhe queiram chamar, e o Slimani, com a oportunidade que nós todos conhecemos, com aquela pujança que tem, apareceu a fazer o gol. Ora, os senhores do Futebol Clube do Porto, os dirigentes, e eu estou a falar nisso e digo dos mesmos do Sporting quando as coisas não forem certas, porque há que reconhecer
que quando se perde da maneira que se perdeu, não há que pôr em causa a vitória da outra equipa quando tudo for claro. Depois, no segundo gol, nós todos vemos, há realmente um alívio de defesa contra o corpo do Brian Ruiz, que o Brian Ruiz não fez qualquer gesto para controlar a bola, portanto a bola não foi direito ao corpo do Brian Ruiz, é verdade, apanhou o braço, mas eu creio que não há nenhuma intenção do jogador do Sporting em dominar a bola com o braço, e depois é o passo para o Gelson, e depois há que realçar isso sim, o grande gol do Gelson. Vital, já percebi a sua ideia. Última questão que lhe coloco: Slimani está de partido, o João Mário já foi, o Adrian quer ir, entraram Bajdov, entrou o Castanhos, entrou o André. Como é que olha para o plantel do Sporting? Estamos a 48 horas do fim do mercado. Ai, Paulo Sérgio, aí é que está o grande problema do Sporting, é essas saídas à última hora. Aliás, o grande problema do futebol, eu já mencionei isso várias vezes, porque este mercado aberto até o dia 31 de agosto é muito mau para o futebol português. Na medida em que, veja só, se saem agora, sai o João Mário, bem, pronto, saiu o João Mário. Nenhum dos jogadores sai agora, o Slimani, pronto, eu compreendo a situação dos jogadores, eles querem sair, eles querem ir à sua vida. Os contratos que lhe dão noutras equipas, os ordenados que lhe dão são muito superiores ao que lhe pode dar o Sporting ou qualquer clube em Portugal. Portanto, eu até compreendo esta situação. Agora, para um clube como o Sporting é muito difícil. Se sai o Slimani, sai o João Mário, sai o Adrian, os jogadores que entraram até podem ter alguma potência futebolística, eu não vou ao contrário, não os conheço muito bem, mas a verdade é que onde é que está a pré-temporada destes jogadores? Os jogadores entram à última hora, o Jorge Jesus tem que planear totalmente a sua época, totalmente como fazer uma pré-temporada agora quando o campeonato já vai a seguir. É muito difícil para uma equipa deixar sair 3 jogadores fulcrais, fundamentais numa equipa, como é especialmente agora o caso do Adriano. Se o Adriano sai, é realmente uma baixa enorme para o futebol do Sporting. É claro que eu compreendo que os jogadores querem também querem o seu bem-estar. As carreiras dos jogadores são curtas e os jogadores têm que ver a sua situação financeira. Compreendo tudo isso, mas para um clube também, à última hora, ter que deixar sair 3 jogadores importantíssimos na manobra da equipa. É de facto obra. Mal. Realmente, se saírem os 3, o Sporting fica com muito mais dificuldades para lutar por este campeonato. Vital, grande abraço. Vital Falcão, ligar-nos dos Estados Unidos da América, este adepto do Sporting. E é isso mesmo, com o fecho do mercado de transferências marcado para quarta-feira à meia-noite, hora de Portugal continental, o Sporting tem-se mostrado muito ativo, quer em vendas, quer em compras, quer nas especulações. João Mário já foi apresentado no Inter de Milão. Hoje fala-se insistentemente nas saídas de Slimani. Das informações de que dispõe é de que o negócio está feito. Mais milhão, menos milhão. E Adriano Silva, ambos para o Leicester, o campeão inglês. Quanto a entradas, Castanhos, que jogava no Eintracht de Frankfurt, vai jogar em Alvalade. 3 temporadas. Bas Dost deixa o Wolfsburgo para jogar no Sporting nas próximas 4 épocas. It took a long time. We talked about it a long time. They wanted me from the start. It gave me a very good feeling, and it's finally true. I'm going to play for Sporting. It's a beautiful feeling. The main reason is that the club gave me a feeling that they wanted me from the start, and there were a few clubs in England that also wanted me, but the people here called and wanted me the most. This gave me a perfect feeling, and look at the stadium, look at the city. I believe this is going to be a beautiful time. A propósito de Adriano Silva, o Sporting acaba de emitir um comunicado de 6 pontos, um comunicado através das redes sociais e do site oficial dos Leões. No ponto número 4 diz que o Adriano Silva é jogador do Sporting com contrato profissional que saberá sempre respeitar o clube que o formou como homem e como atleta, bem como a todos os sportinguistas que veem nele um exemplo a seguir. Esta questão de Adriano Silva é para continuarmos a seguir ao longo das próximas horas.
até porque o jogador já deu uma entrevista ao Diário Desportivo O Jogo, em que mostrava interesse em sair, em seguir para a Liga Inglesa e para o Leicester. Jorge, o Sporting fica mais forte ou menos forte, ou fica na mesma, em teu entender, com estas entradas e estas saídas? Bem, sem conhecer o possível rendimento dos jogadores que vão entrar, nitidamente, neste momento está mais fraco. Saiu o João Mário, que foi considerado dos melhores jogadores do ano passado. O Slimani também era o avançado mais eficaz do Sporting. E, com certeza, o Naldo também saiu. Não foi um jogador tão utilizado como os outros. Sim, o Carlos Mané vai para o Stuttgart por empréstimo, 2 anos. Sim, muitas trocas. Muitas saídas, mas o Jorge Jesus meteu jogadores. Também o Alan Ruiz também veio este ano. Veio mais jogadores, mas todos ofensivamente. O meio-campo, parece que o Sporting não quer mexer, porque parece que é o meio-campo de ouro, não é? O meio-campo da seleção. E ali está a base para o Sporting começar a fazer o seu jogo ofensivo. O Slimani é mesmo aquele jogador que nenhum treinador gosta de perder, porque ou seja, então é um goleador. Os adeptos do Sporting têm razões para estarem preocupados? Não tanto, porque tanto o Presidente como o Jorge Jesus não deixam sair o William Carvalho e o Adriano Silva, que são aqueles que vão continuar, e o Rui Patrício, que vão continuar o bom jogo do Sporting. A partir dali sai toda a base. Agora é rezar que o rendimento dos avançados seja parecido com o rendimento do Slimani, senão sim, é de preocupar. João, os sportinguistas têm razões para estarem preocupados, receosos. É verdade que têm, ou podem vir a ter 80 milhões de euros no banco, não é? Pois é, Paulo, mas é que às vezes o dinheiro não chega para os títulos. Não é tudo. Eu acho que há razão para ficarem preocupados por aquilo que os adeptos do Sporting veem nestes jogadores e sabem que eles podem contar com eles. É verdade, é aquilo que dissemos há bocado sobre o Slimani, que é de facto um jogador espantoso, é um jogador que tem mais golos na equipa, é um jogador que mexe toda a equipa, a reação que ele tem dentro de campo, ele empurra os colegas, ele é de facto um verdadeiro, é uma fera, como se costuma dizer, o homem é de facto decisivo nos jogos. E depois temos o problema do Adriano, que é o capitão da equipa, que é de facto o jogador que é de uma capacidade extraordinária de mobilização, visa-se o que é que ele disse no início da época. Agora, nós sabemos que as coisas no futebol não são bem assim como se pode dizer. Quer dizer, há conversas que foram feitas ao longo do ano passado, em que o Sporting apostou tudo para conquistar o título. Eu tenho a certeza, se o Sporting tem ganho o título na época passada, estas 3 saídas e até eventualmente o William Carvalho, não teria havido problema. O problema é que o presidente do Sporting, o Jorge Jesus e os adeptos do Sporting querem ser campeões. E para serem campeões têm que ter a equipa na máxima força. Querem, muito possivelmente, ter a equipa do ano passado e mais estas contratações. Ora, se saem os jogadores mais influentes da equipa, e aí a direção da SAD não pode fazer muito. Nós sabemos que os contratos dos jogadores no Sporting são, neste caso, contra a oferta de clubes estrangeiros, 1/3 daquilo que eles podem ganhar. E quer dizer, os jogadores de futebol, o Jorge sabe que é verdade, por muito que amem o clube, eles são jogadores de futebol para fazerem a sua vida, para fazer grandes contratos, para jogarem em grandes clubes no mundo. O Sporting é um grande clube. E para ganharem dinheiro. E para ganharem dinheiro, porque eles são profissionais de futebol. O William, imaginemos que o Slimani, já estando bem pago, como se costuma dizer, pode ganhar eventualmente 1 milhão de euros por época no Sporting. Veio lá que oferece 3,5 milhões de euros, ele tem 29 anos, o Slimani vai acabar a carreira no Sporting só porque tem amor ao clube e vai perder 7, 10 milhões de euros. Quer dizer, as pessoas têm que entender isso. Também investiu 700 mil euros e pode vir a receber entre 30 e 40 milhões de euros. Mas a minha opinião, Paulo, e só para concluir, para te dizer, eu acho que o grande problema foi a saída de João Mário. Porque, obviamente, se vai deixar de sair o João Mário, a conversa que foi feita com os outros jogadores, e se tem propostas, vão pressionar muito. E o Adriano, por muito que o Sporting possa dizer agora em comunicados, o Adriano, hoje esta entrevista ao jornal O Jogo, de certeza absoluta que foi bem planeada, claro. Ele não fala à toa e vai querer seguir o mesmo caminho que o João Mário seguiu e que o Slimani vai seguir. Portanto, vai ser muito complicado o Sporting resolver esse problema.
Repito, o mercado fecha em Portugal na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, à meia-noite, hora de Portugal continental, para seguirmos nos espaços de informação da RTP aquilo que se vai passar, não só com o Sporting, mas com o Benfica, com o Porto, com todas as grandes equipas do futebol português. O Campeonato de Portugal, e estou agora a falar de campeonatos não profissionais, jogou este fim de semana a segunda jornada. Aqui ficam os resultados das séries A e B. Série A, Mirandela 1, Bragança 2, Ponte da Barca 2, Montalegre 2, Limianos 1, União Oliveirense 3, Vila Verdense 0, Pedras Salgadas 1 e Merlinense 2, Turcatense 0, comanda o Bragança. Série B, Felgueiras 2, Gandra 0, Caniçal 0, Amarante 0, Camacha 5, Torre de Moncorvo 0, Trofense 1, Pedras Lubras 1 e São Martinho 2, Marítimo B 3, comanda a equipa do Felgueiras 1932. O Vitória de Setúbal voltou a vencer em casa. Os Chadinos derrotaram o Aroca por 2-0. Foi a segunda vitória caseira da equipa do José Coceiro, que conseguiu assim em 2 jogos nesta época os mesmos 2 triunfos que em 17 encontros da época passada. Os Chadinos inauguraram o marcador aos 13 minutos por intermédio de João Amaral. O antigo jogador do Pedras Rubras do Campeonato de Portugal deu a melhor sequência a um grande cruzamento de Nuno Pinto. Bracali não fica isento de culpas, reparem bem. São já imagens da segunda parte de uma dupla ocasião para os da casa. Primeiro, João Amaral vai tirar à barra do Aroca. A seguir, foi Costinha que obrigou o guarda-redes aroquense a uma defesa muito difícil. Até que aos 53 minutos, André Claro elevou a contagem para os setubalenses. Ao primeiro poste, liberto de marcação, o avançado Sadino não teve problemas em faturar. A defesa do Aroca, essa é que estava literalmente a dormir. Aos 64 minutos de livre, Nuno Pinto voltou a pôr à prova a qualidade de Bracali. Aos 83 minutos, queixaram-se os de Setúbal de que Nené Bonilha foi agarrado na grande área contrária. O árbitro Rui Oliveira do Porto mandou jogar. Até ao final do jogo, mais uma grande oportunidade para André Claro. Mais uma grande intervenção de Bracali. Foi um belo duelo entre avançado e guarda-redes. Na recarga, Arnold não conseguiu melhor do que mandar a bola para o Liceu, que fica ali ao lado. O último lance foi mesmo do Aroca. O remate de André Santos acertou no poste da baliza de Bruno Varela. Vitória de Setúbal 2, Aroca 0. O Moreirense parece ter alergia aos jogos em casa. Depois do empate na primeira jornada, agora frente ao Marítimo, perderam por 1-0. Foi a primeira vitória e o primeiro golo marcado pelos madeirenses na presente edição da Liga Portuguesa. O jogo de Moreira de Cónegos abriu com este remate de Geraldes, que foi defendido pelo guarda-redes do Marítimo, Gotardi. Boa entrada da equipa de Pepa, que ainda viu, antes dos 10 minutos, viu Nilo fazer isto. Melhor Gotardi. Aos 13 minutos, deu um ar da sua graça à equipa da Madeira. O remate saiu ao lado. Até que aos 15 minutos, os insulares vão chegar à vantagem por Fran Sérgio. Sozinho entre os centrais, só teve de aproveitar o cruzamento de Alex Soares do lado direito. Onde estavam os centrais do Moreirense? Estariam a almoçar? Talvez. Em vantagem, o jogo tornou-se confortável para os visitantes. Outra vez, Fran Sérgio a rematar ao lado. Aos 42 minutos, o senegalês Babá vai desperdiçar um golo cantado. É inacreditável o que ele consegue fazer. Ou seja, atirou ao lado. São já imagens da segunda parte. Aos 20 minutos, este remate de Nilden bateu violentamente no poste de Gotardi.
Logo a seguir foi a vez da Alex Soares acertar no adversário, quando tinha tudo para fazer muito melhor. Até ao final foram os de Moreira de Cónegos a desperdiçarem as melhores oportunidades. Primeiro este remate para as nuvens. Depois este livre de Fati, que obrigou o Gotardi a grande defesa. Resultado final, Moreirense 0, Marítimo 1. O estádio Dom Afonso Henriques assistiu à goleada da jornada e até ver à goleada do campeonato. O Vitória de Guimarães venceu o Paços de Ferreira por 5-3. O maliano Marega bisou e já é o melhor marcador da prova, com 3 golos apontados. O Paços de Ferreira não podia pedir melhor entrada, já que logo no primeiro minuto vai abrir a contagem por André Leal, ou Andrezinho, como quiserem. Muito bom o trabalho sem a oposição de Welton pelo lado direito, a servir o médio que só teve de empurrar. Aos 5 minutos empataram os da Cidade de Berço por Marega, que sozinho ao segundo poste atirou para o fundo da baliza contrária. O canto de Ruben Ferreira é bem marcado, mas a defesa passense fica a ver a bola passar. Aos 15 minutos, reviravolta para os de Guimarães, quando tentava afastar o médio Mateus, acabou por fazer autogolo. O cruzamento foi de Pedro Henrique, mérito também para Soares, que atrapalhou e de que maneira Mateus. Mais golos só na segunda parte. O terceiro dos da casa vai ser construído aos 49 minutos, outra vez por Marega. De pé direito bateu o guardião Rafael Defende. Muito boa a arrancada de Rafinha, este jovem brasileiro que veio da equipa B do Vitória de Guimarães. Aos 53 minutos, o quarto gol do Vitória, desta vez apontado pelo peruano Hurtado, que apareceu sozinho entre os centrais do Paços. O cruzamento é do antigo jogador do Nacional da Madeira, João Aurélio. O quinto golo da equipa de Pedro Martins nasceu desta falta de Defende sobre Marega. Grande penalidade chamada à cobrança, Soares não perdoou. Guarda-redes para um lado, a bola foi para o outro. Reagiram os da capital do Móvel, que em 4 minutos vão marcar 2 golos. Este é o primeiro apontado por Pedrinho. É um grande remate do antigo jogador do Friamundo, 71 minutos de jogo. Candidato a golo da jornada. Aos 74 minutos, mais um penalti. Josué agarrou o Welton. Grande penalidade na cobrança. Pedrinho bisou e fixou o resultado final. Vitória de Guimarães 5, Paços de Ferreira 3. É mesmo a goleada da Liga. Até ver, claro, porque ainda falta muito futebol. Jorge, Vitória de Setúbal em grande. Grande trabalho de José Coceiro, grande grupo de jogadores. Paços de Ferreira a sofrer outra vez. Grande goleada do Vitória de Guimarães. Os 2 vitórias estão, de facto, impecáveis. E o Marítimo lá conseguiu marcar, não é? Sim, com treinadores... Marcar e ganhar. Sim, com treinadores que conhecem muito bem a Liga Portuguesa. O Pedro Martins sempre a fazer bons trabalhos nos clubes que passa. E já assumiu que é para ir à Europa. Eu gosto de treinadores assim. Sim. Andam sempre a dizer, logo se vê, jogo, nada. Chegou ali e disse, não, o Guimarães é para ir à Europa. E não é fácil chegar ao Vitória de Guimarães, porque os sócios do Vitória depois vão cobrar se as coisas não correrem bem. Depois o Vitória de Setúbal também muito bem. Este ano, com uma estrutura de jogadores da zona central, todos os jogadores têm sido fundamentais, desde o guarda-redes Varela, depois na defesa, agora com o Vasco Fernandes e o Venâncio, à frente do Miquel da defesa, e depois já avançado também tem agora a contratação do Edinho, que vai ajudar o André Claro, ou seja, a base, a estrutura ali no meio de jogadores importantes, o que faz com que também a equipa melhore. O José Coceiro é muito conhecedor todo o trabalho do Vitória e depois apanhou também a outra equipa, o Arouca, cansadinho da Europa, depois de ter jogado contra o Olympiacos num jogo em que tiveram um desgaste muito grande. Tiveram tudo para conseguir seguir em frente. Conseguiram empatar e quase iam à frente, passavam à fase de grupos, o que seria um encaixe financeiro fantástico para o Arouca, mas andar nestes jogos europeus faz muitas moças e com certeza que o Lito nunca teve tanto trabalho para conseguir gerir um grupo e chegou a este jogo com o Vitória, que tem sido uma equipa forte e não teve argumentos para... Moreirense, alérgicas a conseguir pontos em casa, o Marítimo lá conseguiu a primeira vitória, sim, não é? O Gotardi muito bem... César Guzmão parece que
Sim, o Gotardi muito bem na baliza, conseguiu defender muito todos os lances do Moreirense, e depois este treinador, mesmo sem conhecer muito o futebol português, conseguiu lançar os jogadores em contra-ataques venenosos e marcou um francês muito bem entre a defesa contrária, e ainda podia ter uma ou outra oportunidade como aquela do Babá para ampliar. No outro jogo que vimos, já falamos de Guimarães, já falamos de Moreirense. O Moreirense em casa, o Pepa, foi ganhar ao Feirense, mas em casa está a ter muitos problemas Já perdeu 5 pontos pois, em casa. É muito ponto. Mas o Moreirense o ano passado estava pior, porque na primeira volta tinha feito 2 pontos, 4 pontos. Ou seja, ainda pode ratificar. João, os 2 vitórias estão em grande, não é? Não, é aquilo que disseste há bocado sobre essa vontade de levar o Guimarães à Europa e desse... Eu gosto de treinadores assim. Eu acho que sim, deve ser vontade. Chegam, quer dizer, um treinador que tem... Nós olhamos para o plantel do Vitória de Guimarães, quer dizer, aquilo é Bernard, Hurtado, Soares... É bom jogador. Para mim era um dos grandes pontas de lança da época passada ao Serviço Nacional da Madeira, não é? E o Hurtado fatura sempre, é daqueles jogadores que têm a oportunidade e faz. Quer dizer, não é propriamente uma equipa para lutar pela manutenção, claro que não. Sejamos claros. E ele, o Pedro, é de facto um bom treinador, um treinador com carisma. Eu acho que ele consegue fazer as equipas muito lutadoras. Eu acho que isso é que é o principal cunho que os treinadores podem dar numa equipa. É trazê-las para a luta, sempre, nunca virar a cara, conseguir virar resultados e fazer bons jogos, se possível, mas principalmente o resultado que é importante. Eu acho que este Guimarães, nisso aí, está muito bem. Contrariamente ao Paço de Ferreira, eu não sei o que é que se passa, acho que está muito mal. O jogo do Paço de Ferreira com o Sporting acho que foi demasiado macio. O Paço de Ferreira não estava habituado a ver uma equipa tão macia. Claro que o Sporting ganhou bem. Um Paços de Ferreira muito mais agressivo, muito mais dinâmico, com muito mais velocidade. E sempre a jogar aqueles contra-ataques sempre venenosos, aqueles passos longos, a entrarem sempre muito bem. Este ano o passo não está, de facto, tão bem. E queria destacar era o Fran Sérgio. O Benfica andou atrás do Fran Sérgio, o Porto falou, o Sporting falou, obviamente depois há sempre... É um jogador grande para ti? É um grande jogador, porque eu já tenho acompanhado, falo muitas vezes com amigos do Marítimo, o amigo Manuel Fernandes, também conheces bem, e o Carlos Pereira. Falamos muitas vezes dos jogadores que têm classe. E eles referem sempre, dizem, não percebo porque é que este jogador ainda não deu o salto tão grande. E vê-se, de facto, nos pormenores, naquilo que ele tem feito ao longo da última época e que fez agora, e este golo... Isto é a ponta de lança, é a ponta de lança. Não é? Agora, eu acho que ele é um jogador forte, é alto, é um jogador que tem uns pés magníficos, como bom tecnicista que é, e penso que é o grande destaque destes jogos que nós estivemos a ver agora, que eu gostaria de facto de sublinhar. E o Varela, que falámos no outro dia, aquele miúdo que vi há uns anos lá nos jogos da CPLP em Moçambique, naquela seleção de sub-17, sub-18, e depois acompanhei sempre a carreira dele, esteve depois na equipa B do Benfica, depois se para o estrangeiro, poderia ficar no Benfica, mas era sempre complicado num clube grande, um guarda-redes vir da formação e agarrar a titularidade, enfim, só no tempo do Bento é que isso podia ser quase possível, embora não seja impossível, mas não é fácil. Agora, surpreende pela positiva, pela forma como ele tem vindo a subir, a confiança que ele tem ganho. Ele era, de facto, sempre foi muito bom tecnicamente, entre os postos, muito atento. Agora ganhou aquela maturidade que é necessário num guarda-redes e penso que vai ser um dos grandes destaques desta época e que dá um grande jeito à Vitória de Setúbal. E atenção, porque o Vitória de Setúbal tem lá João Amaral, um jovem de 23 anos que veio do Pedras Rubras. É para seguir com toda a atenção neste campeonato 2016-2017. Acreditem naquilo que vos estou a dizer. Marcelino Andrade liga-nos de França, adepto do Marítimo e do Benfica. Isto é que foi um fim de semana em cheio, Marcelino. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo, obrigado. E consigo? Já há muito tempo. É verdade. O que é que eu queria dizer? Então, você lembra-se de eu dizer que Portugal ia ser campeão da Europa? É verdade, sim, senhora. É verdade. Não falhei. Não falhou, não, senhora. E agora temos que defender. Para o ano vamos à Taça das Confederações e depois temos que estar presentes no Campeonato do Mundo. Bem, espero bem que sim, porque a seleção praticamente continua a ser sempre forte, há sempre jogadores novos, bons jogadores que chegam, o treinador é sempre o mesmo, pronto.
Não vai haver problemas. Não vai não, senhor. Marcelino, isto é que foi um fim de semana encher para si. Marítimo ganhou pela primeira vez, marcou um golo, 3 pontos, e o Benfica foi à Madeira, à sua Madeira, imagino eu, ganhar por 3-1 também de forma tranquila. Estava renhido ao princípio. Sim, não foi assim muito fácil. Mas depois as coisas acabaram por facilitar. Isso costuma-se dizer, contra o Benfica todos jogam bem. E o Marítimo também estou muito contente, porque eu estava a ver que se fosse 3 derrotas, depois para recuperar era um caso sério. Mas ainda estamos no princípio. É, exatamente, mas o princípio também se começa a fazer contas, que depois ao fim... Marcelino, estamos aqui a rever o lance que deu o golo da equipa do Marítimo. Fale-me lá do seu Benfica, depois daquele ponto perdido frente ao Vitória de Setúbal, apesar de ter sido renhido, o Benfica ganhou bem na Madeira, não? Sim. Sim, porque também estava à procura, porque estava à espera do resultado entre o Sporting e o Porto. Esperava-se, se calhar, que empatassem os dois, mas bom, o Sporting continua a ser aquele Sporting como o ano passado, aquele Sporting renhido. Vai ser um Sporting mais forte para disputar o campeonato que o ano passado, porque a partir de janeiro as coisas vão ser outras. E o Porto está mais forte, em sua opinião, este ano? Não. Não? Está na mesma, não. Portanto. É pena que vendem sempre os melhores jogadores, bom, que as situações económicas é preciso dinheiro que entra nos cofres, mas pronto, tem que ser assim, e a vida dos jogadores também. Sim, senhora Marcelino. Grande abraço. Marcelino Andrade a ligar-nos de França, este adepto do Marítimo e do Benfica. Maria do Céu Lima está na Suíça, adepta do Sporting. Maria, isto foi um fim de semana fantástico. O Sporting ganhou bem o clássico ontem ao Porto? Foi ótimo, foi o sonho da época. Eu gosto muito que o Sporting comece a ganhar logo do princípio. E foi um justo vencedor, em sua opinião? Não vi o jogo, a gente aqui só tem acesso a um jogo por semana e o jogo que tivemos foi o Nacional Benfica, eu sei. Benfica. Nem mais. Mas por aquilo que já teve a oportunidade de saber, de ver, de ler, dos resumos, o que é que o Sporting ganhou bem ou não? Sim, ganhou com justiça, acho eu. Havia ali muita reclamação até do guarda-redes do Porto. Estava a reclamar braços e tudo. Eu não vi braços nenhuns. Eu vi marcar o gol com os pés na reportagem. Maria do Céu Lima, sabe uma coisa? É que o Sporting há 8 anos consecutivos que o Porto não consegue ganhar em Alvalade. E já é o estádio da Primeira Liga onde o Porto não consegue ganhar há mais tempo. Isto quer dizer alguma coisa para si ou não? Quer dizer que temos numa época boa, de novo. Começa-se bem. Se agora não perderem, vai para a frente. Eu só gostava é que eles uma vez fossem campeões outra vez. E, portanto, coisa que já não acontece há mais de 20 anos, se a memória não me atraiçoa. Maria do Céu, muito obrigado, boa noite. Maria do Céu Lima a ligar-nos da Suíça, numa altura em que estamos a rever aqui mais lances deste Sporting Futebol Clube do Porto. Foi claramente o jogo desta jornada 3 da Liga Portuguesa. No Campeonato de Portugal ficamos agora com os resultados das séries C e D. Série C, Salgueiros 3, Sousense 2, Oliveirense 1, Cesarense 0, Moimenta da Beira 0, Sanjoanense 2, Coimbrões 1, Sinfãs 0 e Gondomar 0, Estarreja 3. Nesta Série C, comanda a equipa da Sanjoanense. Na Série D, Lusitano de Vildemoinhos 3, Turizense 2, Gouveia 1, Nogarense 0, Gafanha 1, Anadia 2, Mortágua 0, Águeda 0. O Académica de Pampilhosa foi adiado para dia 27 de novembro. Saímos agora para intervalo. Já a seguir vamos ver os golos com que o Benfica derrotou o Nacional da Madeira no Funchal. Até já!